Oi, muito bem, eu sou o Fernando do quinto ano A e hoje a gente vai falar sobre alguma das polêmicas da série Cuphead Show. Venha comigo que vamos descobrir isso. Na série, existem dois irmãos chamados Chicrinho e Caneco. Eles moram na casa de campo de seu avô. E eles no início do episódio da primeira temporada, eles estão pintando a cerca. Só que o Chicrinho, ele é bem ousado e arriscado. Então, para acabar logo a pintura da cerca, ele usou um canhão para fazer isso. Nesse caso, a cerca explodiu e ele e o vô Chaleira brigou com eles para eles irem comprar mais tinta para pintar a cerca. Nisso, os dois se distraem com um parque de diversões chamado Bola da Alma. E nesse parque, descobrimos que o diabo que comanda ele. E os dois ficam intrigados com o jogo Bola da Alma. Eu acho que eu já disse isso, mas continuando. Assim que o diabo ele está cantando de felicidade, que ele está com a alma de todos os jogadores do parque. Só que aí, o Chicrinho, ele jogando o jogo, estava ganhando e o diabo não ficou nada feliz com isso, certo? Assim o diabo, ele saiu de seu covil e chegou até Chicrinho e Caneco. Assim Caneco estava olhando para Chicrinho, só que ele percebe a presença do diabo. E ele olha para trás e vê o diabo. E ele começa a tremer de medo e encosta no Chicrinho, fazendo o Chicrinho perder o jogo e perder a alma. Assim que ele perde a alma, Não, ele não perde a alma, porque o irmão dele consegue tirar a alma de um escapamento do escapamento que vai a bolinha. Aí, nesse caso, os dois começam a fugir, fazendo uma perseguição. E nessa perseguição, o diabo destrói todo o seu parque de diversões. No sexto episódio da temporada, conhecemos mais um aliado do diabo, chamado Rei Dado. E assim, ele tem um programa no rádio chamado os Jogos do Dado. Nesses jogos tem 3 etapas. Um que é para descobrir qual é a música, o segundo é o quiz e o terceiro é girar os dados. No primeiro, Chicrinho consegue invadir o lugar, fazendo o Rei Dado escolher ele. E como o Dado é um aliado do diabo, ele percebe que Chicrinho foi... Ele deve a alma para o diabo, certo? Assim, Chicrinho devendo a alma para o diabo, daí Dado fez as três mais fáceis de todo mundo acertar. A primeira era brilha, brilha, estrelinha. Só que o Chicrinho, ele não é tão inteligente e errou essa escolha bem simples. No segundo minigame, o Dado, ele falou qual é a cor do cavalo branco e o Chicrinho ficou pensativo. Só que o Dado, incrementou várias coisas para o Chicrinho pensar que o cavalo era branco, sendo que a resposta já estava na pergunta. E na hora de gerar os dados, nesse minigame, você gira e qualquer número que sair, você vai para a sala do prêmio. Mas o prêmio não é bem um prêmio, e sim é um caso de morte, porque o diabo vai pegar sua alma nesse momento. Assim, Chicrinho consegue destruir os dados. Ele gira muito rápido os dados e destrói eles, fazendo o Dado perder. Aí, o Dado inventa uma desculpa para que o Chicrinho entre na sala, só que todo mundo fala que é farsa. E o Chicrinho, como ele não é tão inteligente, mas ele respeita, ele falou: "O quê? Esse jogo é armado? Eu vou embora com a minha dignidade." E os dois foram embora. Assim, o escudeiro do diabo, o aliado dele, falou que o Dado tinha perdido, porque ele adorava esse programa. E o Dado
E o diabo já sabia que ele tinha um chicrinho nas mãos dele. Assim, no final do episódio, o diabo, ele faz o dado perder os direitos do programa. Assim, no episódio 10 e 11, chamado o Suéter Mágico e Fique Mais com o Suéter, descobrimos que o diabo, ele não consegue penetrar na pessoa que estiver usando o suéter invisível. E para isso, o Chicrinho e o Caneco não sabiam. E o Mugman, o Caneco, sabia de uma pessoa que tinha esse novelo de lã, que era o Quadratus, um ser aquático mais inteligente do planeta Terra. Assim, Quadratus deu o novelo de lã sagrado para Caneco. Tricotaram um suéter invisível para o seu irmão. Assim, Diabo percebe que ele está com o suéter, mas na primeira vista não parece, porque o suéter é invisível. E assim ele toma muitos choques até perceber que ele está com o suéter. Sabendo que ele está com o suéter, ele vai embora, ele tenta de tudo. Mas um problema, ele não consegue. E aí ele faz Chicrinho passar calor, porque ele estava expelindo fogo de seu corpo. Assim ele expelindo fogo de seu corpo, ele ficou com muito calor, por causa que o suéter era muito grosso. Não dá para perceber isso porque ele é invisível, mas o suéter era muito quente para ele. Fazendo isso, o Chicrinho tenta tirar o suéter, mas o Mugman, ele é astuto e dá um abraço nele, impedindo ele de tirar o suéter. Assim, quando ele não tirou o suéter, ele ficou protegido e o diabo foi embora. No penúltimo episódio da temporada, episódio 11, descobrimos que tá lançando um brinquedo novo no Parque das Ilhas Tinteiro. E assim, Chicrinho e Caneco vão lá, só que o brinquedo é rápido demais, que consegue tirar todas as roupas de quem tá usando o brinquedo. E assim, Chicrinho, ele tira o suéter. E o diabo descobre que ele tá no Parque das Ilhas Tinteiro, só que ele não sabe que ele tá sem o suéter. E aí o diabo lembra que o brinquedo é muito rápido e que faz tirar todas as roupas dos personagens, de quem estiver andando nele, certo? Assim, o diabo, ele está com o Chicrinho, porque o Mugman, ele conversou com o Chicrinho e ele tinha esquecido o suéter dele na casa dele. Assim, o diabo fica com o Chicrinho lá esperando, e o diabo não gosta de esperar. Até na hora que o Chicrinho começa a contar piadas para o diabo. E o diabo começa a rir. E os dois, até no final da tarde, começam a rir juntos. Só que assim, o diabo dá um tapinha nas costas dele. E fazendo isso, ele percebe que ele tá sem o suéter, porque ele não tomou o choque. Assim, ele vai tirar a alma do Chicrinho, só que o Mugman chega com o suéter e coloca nele, fazendo ele tomar um extremo choque. Assim, no sexto episódio da segunda temporada, no sexto ou sétimo ou quinto, não lembro ao certo, o diabo, ele foi atrás do Chicrinho de novo, porque o Chicrinho não tinha o suéter. Só que o Chicrinho, como todo mundo sabe, ele consegue escapar. E o diabo fica muito nervoso. Aí no final desse episódio, descobrimos que a dívida da alma dele expirou, ou seja, ele não deve mais a alma. E assim, no último episódio dessa temporada, o diabo tá triste porque ele não pegou a alma de uma xícara. Ele também não tá querendo sair da cama. Assim, ele pega o tridente dele e vai destruir a cidade.
nem se importando com o Chicrinho. Assim, né, o Chicrinho tava andando de bike com o seu irmão, Caneco, e eles veem o tridente do diabo, porque ele tinha esquecido em uma árvore. Assim, eles pegam o tridente e vão se divertir. Só que nessa diversão, eles destroem a floresta, a cidade e começam a espalhar o caos, coisa que o diabo devia fazer. E o diabo tava com muita raiva sobre isso e foi atrás dos dois irmãos. Nos últimos minutos do episódio, o Chicrinho, ele tá fazendo um Monte Canecor, que é uma montanha com várias caras do caneco. O nome já diz, Monte Canecor. Assim, o diabo fala, legal, interessante. E o Chicrinho fica com muito medo, só que ele começa a dar choques no diabo. Ele começa a eletrocutar o diabo com o tridente dele. E a dívida da alma dele expirou, ou seja, o Chicrinho estava com tudo. Aí o diabo fala que se ele pegou uma coisa importante para ele, e ele pegou alguma coisa importante para ele também, pro Chicrinho. E ele pegou o irmão dele. Assim acaba a série de Cuphead. Eu particularmente adorei, certo? Mas tem algumas pessoas, alguns pais, que não gostaram porque falava do diabo, essas coisas. Principalmente a música dele, ele cantando. Ele falando que é o diabo, ele é todo mal. Mas tem algumas pessoas, por exemplo, que tem algumas pessoas que não concordam com isso. Por exemplo, o diabo, ele não tá sendo amigo das xícaras, e sim, ele tá falando que ele é mau. Algumas pessoas dizem isso, outras pessoas dizem que ele é mau. Essa série não era para criança, mas a série de livro ficou para 10 anos, certo? E quem tem 10 anos ou 10 para cima já pode assistir a série. Mas falando nisso, a segunda temporada não mostra quase nada do diabo. Eu acho que foi por causa dessa polêmica. E na primeira temporada tem mais episódios do diabo do que só dos dois irmãos. A minha opinião sobre a série é que eu gostei. O design é dos anos 30, por exemplo. A série é baseada nos desenhos da Disney dos anos 30. Eu particularmente gostei porque eu gosto de desenhos antigos. Também fala sobre o jogo Cuphead, que lançou a DLC. E a segunda temporada tá bem ligada com a DLC. Por exemplo, tem a Chalice, que é uma personagem do jogo e também ela é personagem da série. Eu adorei o contraste da animação, relembra bastante os desenhos antigos, por exemplo. Tem algumas cenas que são feitas em 3D. Por exemplo, no 6º episódio, que o diabo tá brigando com um dado. Começa a girar a salinha e os postes é feito de massinha. Né? A sala dele é toda feita de massinha. É muito legal, eu gostei, eu particularmente gostei da série. E quem não gostou, tudo bem, mas quem gostou, ok. E esse daí foi meu vlog, até mais tarde. Tchau, tchau!